A manobra da China foi incrível. Sem aparecer em público, conseguiu levar as duas partes em conflito para a negociação. As pessoas pensavam que foi graças ao Paquistão que Trump conseguiu chegar à mesa de negociações e adiar com sucesso o ataque brutal ameaçado contra o Irã. Na verdade, a China desempenhou um papel secreto nos bastidores, desconhecido pelo mundo. Tudo parecia impossível, mas tornou-se realidade. Os Estados Unidos e o Irã estão agora negociando, dando uma breve pausa às tensões. Todos os olhos estavam voltados para Islamabad, esperando ansiosamente por um resultado positivo. Todas as esperanças estavam depositadas no Paquistão, mas na realidade era a China que orquestrava toda a diplomacia. Então, por que a China foi capaz de persuadir Washington, apesar de sua posição como o maior rival dos Estados Unidos? Também é intrigante porque a América esteve disposta a entrar em um esquema proposto pela China, mesmo sabendo que Pequim se inclina para Teherã. E o que é mais intrigante é a ameaça que a China usou para finalmente pressionar o Irã e trazê-lo para a mesa de negociações em Islamabad. Tudo começou quando o Irã bloqueou completamente o Estreito de Hormuz, fazendo os preços mundiais do petróleo dispararem e criando instabilidade global. Não apenas a situação regional se tornou extremamente vulnerável, mas a situação global também se tornou mais crítica. No início de abril, foi como se gasolina fosse jogada no fogo que já ardia na região. Como sinal de sua frustração, a retórica de Trump mudou de meros blefes militares para ameaças mortais. O mundo estava em alerta máximo. Trump usou sua plataforma de mídia social, a Social Truth, para lançar o ultimato mais duro da história moderna. Na noite de 7 de abril de 2026, ele emitiu uma declaração que era mais uma sentença de morte do que uma estratégia política. Trump declarou: "Toda a civilização morrerá esta noite." Mas o Irã não se intimidou. Em vez disso, tornou-se mais desafiador. Milagrosamente, a tensão que quase desencadeou um apocalipse regional mudou repentinamente 180 graus. Em 8 de abril de 2026, tanto os Estados Unidos quanto o Irã anunciaram que cessariam temporariamente as hostilidades. Este cessar-fogo de 2 semanas que adiou o apocalipse não veio de graça. Havia condições, e elas eram difíceis e quase impossíveis. A América queria a abertura do Estreito de Hormuz, enquanto o Irã exigia 10 pontos. Se mesmo um não fosse cumprido, não haveria negociações. E milagrosamente a América concordou, algo que teria sido impossível no passado. Isso indicava que a resolução não se devia à coragem de Trump, mas à sua dependência de um ator externo. O reconhecimento de Trump dos papéis do primeiro-ministro Shehbaz Sharif e do marechal de campo Asim Munir, do Paquistão, revelou um canal secreto controlado por uma potência regional. No entanto, esse canal secreto acabou se revelando ser a diplomacia formal. A mídia internacional noticiou que a China desempenhou um papel significativo, talvez o mais crucial, no processo que tornou as negociações possíveis. A China usou a força militar para fazer ambos os lados concordarem? Ou a China prometeu algo mais benéfico tanto para o Irã quanto para os Estados Unidos? Poucos momentos depois de o Irã fechar o Estreito de Hormuz, a China começou a se mover abertamente. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, expressou profunda preocupação e pediu a desescalada em nome da segurança energética global. Não apenas formalmente, mas a China também agiu nos bastidores. Entre 3 e 5 de abril, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, fez 26 telefonemas em maratona para líderes regionais. Em Islamabad, a inteligência paquistanesa facilitou uma reunião secreta entre uma delegação de baixo escalão dos Estados Unidos e representantes do Conselho de Segurança Nacional do Irã. A partir dessa série de conversas, a China e o Paquistão propuseram oficialmente uma iniciativa de 5 pontos para restaurar a estabilidade no Golfo. Inesperadamente, a situação ficou tensa novamente. Mas a China assumiu a liderança estratégica no momento certo. A atividade diplomática de alta intensidade no Paquistão envolveu uma influência significativa da China nos bastidores. Embora a mídia frequentemente enfatizasse o papel do anfitrião, o fato é que o acordo não foi alcançado em Washington ou Teherã. Em vez disso, foi mediado através de comunicação intensiva com o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, e o chefe do Estado-Maior do Exército do Paquistão, o marechal de campo Asim Munir. À medida que o prazo se aproximava, a China fez uma intervenção de emergência por meio de um telefonema direto para Teherã, garantindo apoio econômico se o Irã aceitasse a proposta de 10 pontos do Paquistão. Como resultado,
Apenas 90 minutos antes do prazo final, Trump anunciou que o Irã havia apresentado uma proposta viável e concordado com um cessar-fogo de 14 dias. A China saudou o acordo e Trump reconheceu implicitamente o papel de Pequim em levar o Irã à mesa de negociações. Mas a posição e a capacidade da China não foram os fatores mais decisivos que persuadiram com sucesso o Irã e os Estados Unidos a negociar. Então, qual foi a verdadeira moeda de troca da China com o Irã? Relatórios de inteligência indicam que a China atuou como o principal mediador na diplomacia de bastidores, usando uma tática de recompensas e ameaças. A China alertou o Irã que, se desencadeasse uma grande guerra, congelaria todas as contas bancárias pertencentes a entidades iranianas em Pequim e interromperia completamente suas compras de petróleo. No entanto, se o processo corresse bem, a China ofereceu um acesso mais amplo ao seu sistema de pagamento interbancário transfronteiriço para ajudar o Irã a contornar o sistema SWIFT, de propriedade ocidental. O Irã concordou com a proposta e a oferta da China porque as posições dos dois países são altamente estratégicas. Primeiro, a China é o maior comprador de petróleo bruto iraniano, comprando cerca de 1.400.000 barris por dia. Para Teherã, perder este comprador significaria a falência do Estado em questão de semanas. Mas isso não foi suficiente. A China também teria emitido um ultimato. Se o Irã desencadeasse uma grande guerra que fechasse o Estreito de Hormuz, a China interromperia permanentemente todas as compras de petróleo. Esta era uma ameaça que o Irã não podia contra-atacar. No entanto, a China também prometeu uma oferta proporcional. Desde que os Estados Unidos cortaram o Irã do sistema bancário global, a China forneceu uma tábua de salvação na forma de seu sistema de pagamento interbancário transfronteiriço, ou CIPS. Isso tem sido crucial para ajudar o Irã a respirar. Portanto, a China tinha a alavancagem para ameaçar congelar o acesso do Irã ao sistema CIPS e cortar o fluxo de yuan. Sem isso, o Irã não poderia pagar por importações essenciais ou financiar suas operações governamentais. Além disso, a China detém um investimento prometido de 400 bilhões de dólares sob um acordo de 25 anos. Pequim usou este programa de investimento como garantia para manter o Irã estável. No nível internacional, o Irã é fortemente dependente do poder de veto da China no Conselho de Segurança da ONU para evitar sanções internacionais ainda mais paralisantes. Com esta posição, a China pôde pressionar o Irã, afirmando que continuaria a defender o Irã em fóruns internacionais apenas se o Irã seguisse o roteiro de paz elaborado pela China. O Irã tem outras dependências também. A China é o principal fornecedor de infraestrutura e tecnologia de telecomunicações no Irã, incluindo sistemas de vigilância e componentes de radar não letais. Muitos dos sistemas de defesa domésticos do Irã usam componentes ou infraestrutura digital da China. Pequim tem a capacidade de interromper o suporte técnico ou as atualizações de sistema que o Irã precisa desesperadamente para monitorar os movimentos militares dos Estados Unidos. Assim, a China pôde livremente persuadir e até mesmo pressionar ou dirigir o Irã. Mas o papel do Paquistão também não pode ser subestimado. O país foi aceito pelas partes envolvidas por várias razões. O Paquistão é atualmente o aliado mais próximo da China. Além disso, o Paquistão compartilha uma fronteira terrestre e laços históricos profundos com o Irã. E com a América, o exército paquistanês tem uma relação funcional com o Pentágono, tornando-o o intermediário mais neutro para questões de segurança militar. Relatórios de inteligência mencionam que, antes do anúncio do cessar-fogo de 14 dias, o Paquistão havia facilitado uma série de reuniões secretas entre as partes americanas e iranianas. Essas reuniões em Islamabad se tornaram um ponto de virada crucial que evitou a eclosão de um conflito aberto entre o Irã e os Estados Unidos. As reuniões foram conduzidas em segredo para evitar sabotagem política de facções da linha dura de ambos os lados. Elas não foram realizadas em escritórios do governo, mas em um complexo militar fortemente guardado, administrado pela inteligência interserviços, nos arredores de Islamabad. A China atuou como o principal facilitador, enquanto o Paquistão foi o anfitrião físico fornecendo segurança. Todos os delegados foram proibidos de trazer quaisquer dispositivos eletrônicos. A comunicação externa era realizada apenas por meio de mensageiros físicos ou pelos cabos subterrâneos criptografados do exército paquistanês. Com o cessar-fogo e o processo de negociação envolvendo delegações de alto nível, as esperanças de paz na região foram reacendidas. Os papéis tanto da China quanto do Paquistão
tanto formalmente quanto nos bastidores, representam uma contribuição importante para esta paz. Seja qual for o resultado, ele dependerá muito das intenções e motivações de ambas as partes, o Irã e os Estados Unidos.